Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 8 de setembro, né? Numa terça-feira, pós-feriado prolongado aí pra gente, né? Então sejam muito bem-vindos ao Itajubá Entrevistas de hoje. Gente, que saudade de falar isso. Que delícia aí, passei um pouquinho, um tempozinho aí com uma folgazinha, né, pra gente cuidar um pouquinho de algumas coisas pessoais, mas já tô de volta com uma saudade dessa mesinha, dessa cadeirinha, desse banner, dessa logo, do Danilo com cara feia falando pra eu terminar o programa que eu já estourei. Até disso a gente sente falta. Que delícia de vocês também, principalmente, né, meus amores? Bom, meus queridos, e aí voltei. Olha o meu turbante novo, que lindo, Danilo. Você nem falou que meu turbante tá bonito. Combinando com a máscara. Combinando com a máscara. Aqui, deixa eu fazer uma sobreposição. Ó. Isso foi um presente, gente. Fiz questão de vir hoje pro meu turbante. Foi um presente de uma ouvinte, que é a Virgínia Renault, que é uma delícia essa mulher. E aí ela tá trabalhando com turbantes. Ela falou, Drica, eu sei que você gosta, eu vejo, vou te mandar um. Muito obrigada aí, viu? Quem se interessou também pode falar aí com ela, que eu acho, eu tô fazendo propaganda dela, eu não sei se ela faz, mas eu acho que ela faz. Eu acho que ela faz a pronta entrega. Não custa nada tentar, né? Virgínia Renault tá lá no Facebook, tá? Muito obrigada, Virgínia. Virgínia que é minha madrinha de coral. Linda, que me aguentava gritando. Na cabeça dela. Bom, meus amores, vamos iniciar o nosso programa. Dia 27 de agosto foi aí o dia do psicólogo. Parabéns a todos os psicólogos. Eu não pude parabenizar no dia, né? Na semana, no dia, porque não estava fazendo o programa, mas vocês ficaram com as reprises todas, puderam ver todos os programas aí que de repente não dá pra ver todos os dias, né? Mas aí fica um abraço a todos os psicólogos aí, que são esses profissionais que cuidam da gente, né? Com tanto carinho, que nos ouve, que nos entende primeiramente, né? Então, parabéns a todos esses profissionais. E também em homenagem a esses profissionais, hoje eu estou com uma psicóloga maravilhosa, que é a Ellen Sandra. A Ellen, ela é psicóloga e professora universitária. Bom dia, Ellen. É um prazer enorme estar com você hoje. Ai, que delícia, gente. A Ellen, ela tá falando de Jaguariúna, né, na nossa entrevista hoje aqui remota. E aí em Jaguariúna, mas eu conheci Ellen aqui em Itajubá, né? Ela é amiga de uma grande pessoa que foi meu primeiro diretor de teatro, foi o Breno Carvalho. Então o Breno Carvalho nos aproximou aí essa profissional, essa mulher guerreira, batalhadora, doce. Ela ia em todas as nossas peças. Que delícia, viu? Elogiava. E ela estava sempre ali com a gente, fomentando, ajudando a fomentar e ajudando que nosso grupo de teatro seguisse fazendo o trabalho em Itajubá. Obrigada por isso também, viu, Ellen? Imagina, eu sou grande fã mesmo. Adoro o trabalho de vocês. Lembro até hoje. Usina de Anjos, ai que delícia. Também tô com saudade, beijo para todos os ex-integrantes. Acho que não tem ex-integrantes não. Um beijo para todos os integrantes do grupo Usina de Anjos. Ellen, uma vez Usina, sempre Usina, né, Drica? Sempre Usina. Não tem isso de sair, aí não é mais, tem um ex, não existe esse ex não. Tá tudo no coração da gente. E tudo que o Breno toca, a gente chama ele de mamãe. Pra você ter uma ideia. Porque ele era aquele que puxava a orelha, era aquele que ensinava, que tinha a paciência de ensinar de novo, saber que erra, saber que leva um tempo, que cada um tem um tempo, um processo de aprendizagem diferente, um tempo diferente. Então é coisa de mãe, né? Aí a gente chamava ele de mamãe. Chama ainda, né? Que delícia. Beijo pro Breno. Beijo pro Breno Carvalho, que tá em São Paulo aí, mas tá sempre aqui, né? Eu falo que o Breno é o paulista mais mineiro agora do mundo, porque ele não sai daqui, de Itajubá. Tem gente que nem sabe que ele mudou de tanto que veio em Itajubá.
Beijo. Bom. Ellen, convidei a Ellen Sandra, né? Como eu disse, ela é psicóloga e professora universitária, mas ela também é coordenadora do grupo de apoio à adoção em Jaguariúna, né? Que é o GAPA, né, Ellen? E aí, eu olhando no Facebook, sapeando, né? Eu vi que eles vão fazer um segundo, aí li lá, acho que é o segundo encontro? É o nosso segundo encontro virtual, que a gente sempre fez presencial, né? Desde 2016. Então, agora a gente está se adaptando. Legal, todos nós tivemos, né? E aí eu vi o segundo encontro para falar sobre a adoção voluntária de bebês. E eu achei o tema interessantíssimo, né? Inclusive, foi no Face da Ellen que eu encontrei, mas foi mas ela me disse que aqui em Itajubá também tem um grupo de apoio à adoção. Eu cheguei a entrar em contato com a Ana Paula. Infelizmente ela trabalha nesse horário que ela me disse e não daria para vir, mas eu vou ver um jeitinho aí para que a gente possa conversar com o grupo de apoio à adoção daqui de Itajubá também, que é importante, como a Ellen já tinha me falado em off isso, né? E realmente sim, que daí é o grupo da nossa cidade, né? Acho interessante também. Bom, Ellen, vamos conversar então sobre essa adoção voluntária de bebês. Eu imagino aí, depois a gente vai poder falar mais, vamos dizer assim, informalmente sobre o assunto, mas vamos nos ater então à parte mais formal da situação. É legal, quando a gente fala em doar um bebê, tem tantas coisas em volta, né? Mas é legal a doação voluntária de bebês? Então, a gente fala em entrega voluntária, entrega né? voluntária. O termo correto é entrega voluntária. Okay. Do que a gente está falando quando a gente fala em entrega voluntária, né? Nós estamos falando daquela gestante que por algum motivo ela sente que não pode ficar com aquele bebê, né? E a gente sabe que esse assunto ele está envolto em uma série de questões polêmicas, né? Sim, por exemplo, com certeza. Alguma violência que aquela mulher sofreu, algum momento da vida em que ela não tem apoio ou familiar, ou do companheiro, ou comunitário, né? Porque o que a gente entende? Que nós, enquanto sociedade, a gente entende que a maternidade é o amor incondicional, né? Sim. Que a gente, enquanto mulher, a gente é um ser especial que veio dotada dos céus com uma capacidade mítica, santificada de gerar um filho e de lutar contra tudo, contra todos, e de conseguir constituir magicamente um ser humano completo, né? Aquela criança. E amar acima de tudo. E a gente sabe que não é bem assim. Não são todas que têm essa capacidade e que a gente não vem com todas essas ferramentas de fábrica. Não é assim. A maternidade é uma construção social, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de amparo familiar, a gente precisa de amparo legal, a gente precisa ter uma profissão, a gente precisa de sustento, a gente precisa de afeto, né? A gente precisa de toda uma rede de apoio para poder se constituir uma mãe, né? Até de alguém que tenha nos amado primeiro, né? Até de um referencial de amor materno, paterno, para que a gente consiga oferecer amor, né? Às vezes, você tem adolescentes que não conseguem, naquele momento da vida, ser mãe. Às vezes você tem uma pessoa numa situação de dependência química tal que ela percebe que ela não vai conseguir superar aquilo naquele momento e oferecer uma maternagem adequada, né? Ela sabe que vai deixar o filho em condição de risco, né? Às vezes você tem uma pessoa que teve uma relação fora do casamento e sabe que aquela criança não vai ser bem-vinda na família.
Nossa, são tantas situações que a mulher ela se sente assim incapaz até de amar aquela criança ou de sustentar, né? Então ela pensa em entregar, né? E o que a lei veio dizer? Que isso não é crime. Então assim, nós estamos entrando agora em setembro com uma campanha no nosso grupo aqui de Jaguariúna com esse mote: entrega voluntária não é crime, né? E é amparado por lei. É uma solução digna, né? Para essa criança protegida, para que essa criança não seja exposta ao abandono, para que não seja colocada em situação para que ela não seja comercializada, como muitas vezes a gente acaba vendo em noticiário, para que não seja colocada em situação de tráfico de pessoas, enfim, para que não seja exposta a nenhum risco, né? E aí a gente divulga a forma como essa entrega é feita legalmente e as leis que amparam essa mulher, né? E a forma como ela deve ser tratada, livre de julgamentos morais. Sim. Então, a lei, então, prevê o acolhimento aí desse bebê e dessa mulher da decisão dessa mulher voluntariamente. Então, não é crime você entregar o seu bebê, né, de acordo com as suas... com os seus desejos, vamos dizer assim, né, com as suas condições. Não é crime. É isso. Não é crime. Eu fiquei impressionada quando, em 2016, 2017, eu colocava no meu Facebook essa lei, uma campanha que o TJ divulgava, eu colocava de vez em quando. Aí sempre vinha alguém e falava assim... amigos, pessoas com nível universitário comentavam assim: não é crime? Eu não sabia. Entregar para a adoção não é crime? Não é crime. Não é crime. Ninguém vai tratar essa mulher pejorativamente, julgar, nada disso, né? Ela está fazendo, inclusive, um gesto de amor. Quando ela entrega e ela sabe que está entregando numa situação protegida. Porque essa criança ela não vai ficar jogada numa instituição. A lei prevê, inclusive, que ela vai ser colocada para o casal que está aguardando na lista de adoção. São pessoas preparadas. Tem muitas pessoas aguardando para adotar no Brasil. Sim. Olha que interessante, você disse uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas realmente não sabe, né, que não é crime. Agora imagine se os seus colegas, né, aí de profissão não sabiam disso, aí a gente imagina a população, né? Esse mês que passou, eu encontrei uma gestante, agora em agosto, né, que estava exatamente nessa situação. Ela ia entregar o bebê dela para uma vizinha, um município aqui vizinho, porque ela acreditava que a vizinha ia cuidar bem, a vizinha ia amar a criança. Sim. E a criança não ia ser maltratada, não ia ser, né, rejeitada de nenhuma forma, e ela não poderia cuidar. A criança era fruto de uma relação esporádica, ela nem conhecia o pai, ela tinha ido numa festa, etc. Sim. E ela não ia cuidar, ela não tinha condição, estava desempregada, a família toda ia condená-la, porque ela já tinha filhos e não podia cuidar, enfim. E ela ia entregar diretamente para essa pessoa. Essa situação é irregular. A nossa lei não prevê essa entrega direta. Por Mas quê? além de ser irregular, apesar, na verdade, de ser irregular, é uma prática que a gente vê muito, ou que a gente não vê, mas acontece muito, né? Essa doação direta, como você disse. Eu acho que muitas vezes também por falta de chegar... de conseguir, eu acho, chegar essa informação, né, que não é crime, que você pode fazer a entrega do seu bebê, e a lei te ampara, né, desse formato. Eu te cortei sem falar uma coisa, perdão. Exatamente, que é isso mesmo, pode cortar. Esse tipo de situação
é complicada, sabe por quê? Por quê? Ela gera consequências para a criança que não são legais. Porque, veja bem, uma criança que é adotada dentro da lei, ela vai ter, vai estar dentro da dignidade dela. Ué. Ela vai ter uma certidão de nascimento legalizada, ela vai ter o nome do pai e da mãe dela adotivos, e ela vai ter acesso à história dela. Sim. Ninguém vai ver a origem dela. Pelo menos nós orientamos todo o Poder Judiciário, a gente acompanha, né, a gente, a equipe técnica do Judiciário, e a gente orienta esses pais, esses pretendentes à adoção, eles são acompanhados por anos. Eles são orientados, não esconda a origem do seu filho. Por quê? Todos nós temos direito de saber de onde viemos. Porque se a gente não sabe, aí gera aqueles traumas imensos. Sim, né? aquele monte de interrogação que surge na cabeça da criança e aí do ser humano, né? Exato, porque você tem direito de saber de onde você veio. Você não nasceu do chão, você não é uma planta, né? Então, mas você tem isso direito a lei, ela também... Essa situação torta gera um segredo. Então, por exemplo, ela ia entregar para a vizinha. Sim. E a gente, atendendo essa gestante, nós ficamos sabendo através de uma denúncia, de conselho tutelar, enfim. O que ia acontecer? Ela ia continuar morando ao lado da vizinha, a vizinha estava combinada entre elas de nunca contar, né? Sim. E a família biológica da criança toda morando do lado. E a criança não ia saber. Como que a criança não ia saber? Lógico que uma hora ou outra ela ia saber. E né? provavelmente da pior dia, forma possível, né? Da pior forma possível. Gerar situações complicadas. A gente imagina, daqui uns 5, 10 anos, uma festa de Natal, um prato de farofa voando. Sim, né? Com certeza. Brigando, enfim. Olha, como que é o processo dessa entrega? Né? Por exemplo, você tem uma mãezinha aí que, pelos seus motivos, que daqui a pouco eu vou até perguntar para você, né? Quais são os principais motivos que levam a mulher a optar por esse formato, né? Mas, dentro desse processo, suponhamos, então, nós temos aí uma mulher, né, que engravidou e pelos seus motivos ela resolveu, então, não ficar com este bebê. Ela resolveu fazer essa entrega voluntária. Qual que é o processo? Onde ela vai primeiro, com quem ela conversa e a partir disso, como se desenrola aí esse processo da entrega e dessa adoção também? Tá, então, essa forma que eu vou falar para você agora, essa diretriz, né, ela é válida para todo o Brasil. Eu estou falando aqui de São Paulo, vocês estão em Minas. Sim. Mas essa norma é válida para todo o Brasil. A partir do quê? Eu vou até citar aqui. A Lei 13.509 de 2017, que modificou o ECA. Ela introduziu o artigo 19A no ECA. Tá? Sim. E esse artigo ele vai determinar que as gestantes ou mães que demonstrem interesse em entregar os filhos, né, recém-nascidos para adoção, devem ser encaminhados para onde? Né? Aí a gente chega na sua pergunta. Para a Justiça da Infância e Juventude. Então, elas devem ser encaminhadas, né, para a Justiça da Infância e Juventude. Lá onde está o juiz da Infância e Juventude. Ali, a porta de entrada é a equipe técnica. Quem são? O assistente social e o psicólogo que trabalha com esse juiz da infância. Certo. Em toda a comarca, se não tiver o psicólogo, vai ter o assistente social que assessora esse juiz. Né? Então, ali, ela vai ter um acolhimento humanizado, né? E essa escuta para compreender quais são as motivações dela. Né? Então, assim, é uma escuta qualificada. O que a gente chama, o que a gente quer dizer com isso? Ela vai ser ouvida, né? Para que se compreenda as motivações. Ela não vai ser nem instigada a entregar a criança, né? E nem orientada a não entregar. Tá? A gente vai tentar entender por que ela está fazendo isso. Sim. Então, se
exemplo, se for uma questão de falta de recursos econômicos, né, o assistente social ele vai buscar ajuda na comunidade, na municipalidade, se for apenas isso, tá? Certo. Para oferecer esse background, para oferecer esses recursos para essa mãe, para que ela possa dar conta de ficar da criança ficar com a sua família. Porque uma das orientações expressas no ECA é essa, que nenhuma criança será retirada da sua família exclusivamente por falta de recursos financeiros. Seria uma crueldade incrível, né? Família exclusivamente por pobreza ver seus filhos retirados, né? Então, assim, se a questão for exclusivamente econômica, eu não tenho o que comer, meu filho não vai ter o que vestir. Então, esse assistente social ele vai buscar ali junto ao município onde a mãe está, né, recursos. Buscar junto à família, inclusive da mãe, alguém que possa oferecer um teto, recursos na comunidade, ONGs, enfim, onde for, tá? Para que isso seja oferecido para ela. Agora, se não for, eu não quero, por exemplo, vamos supor, a gestante, ela diz assim, olha, eu engravidei de uma pessoa perigosa, né, de uma pessoa envolvida com tráfico, eu não quero que ele saiba que eu estou grávida dele, ele ameaça a minha vida, né? Sim. E eu quero entregar essa criança porque eu percebo que essa situação é um risco para a minha vida. Sim. Nós vamos ajudar a elaborar isso, se ela realmente, se essa criança, se ela consegue, né, se desapegar desse afeto por essa criança e realmente entregar, ou se ela, de repente, ela precisa de um programa de proteção à testemunha e ficar com o filho. Sim. Percebe? E esse pai realmente nunca vai escolher, porque é um direito da gestante. Não, se a gestante não quiser nem que a família dela saiba e nem que o suposto pai saiba, é direito dela. Tá, mas nessas condições, né? Ou em qualquer, eu acho que ficou essa dúvida aqui em qualquer condição, por exemplo, a gestante, ela chega e ela fala, eu não quero que ninguém saiba. Não, vamos mudar aqui a pergunta. Você disse que quando é por conta, ela vai fazer a entrega desse bebê e é por conta de situação econômica, né? Se ela acha que financeiramente ela não pode sustentar essa criança, se é dentro dessa situação, ou ela não se sente capaz, né? Seja emocionalmente, psicologicamente, de ficar com este bebê, então esses profissionais, né? Eles vão fazer vamos dizer, essa triagem, essa conversa, essa análise junto, e aí vão buscar soluções para que ela possa ficar com esse bebê, ou então alguém de dentro do seio familiar, é isso, né? Exatamente. Não são todas que entregam, né? A gente pode falar até, tem um cálculo até da USP. Sim. Tem uma equipe da USP, do NAI, que tem que citou numa live esse cálculo. Em torno de 35% das mulheres não querem, elas chegam com dúvida, elas precisam desse espaço de escuta, né? E ali elas encontram, né? Então, assim, se precisa de um encaminhamento, né, precisa dessa escuta, essa triagem, a gente faz essa escuta, essa triagem e faz os encaminhamentos. Quem não quer entregar, pelo menos consegue elaborar isso, né, e ter isso esclarecido dentro de si, e os acompanhamentos, né? Sim. Muitas vezes vai precisar de um acompanhamento psicológico, né, de um acompanhamento socioassistencial, né, da rede. Isso ela vai ter em caminhos para CREAS, para CRAS, né? Um acompanhamento familiar. Sim. E se essa mulher...
a gente continua acompanhando durante a gravidez, Sim. né? É o desfecho. Ela só vai ter essa ratificação do desejo da entrega após o bebê nascer. Aí ela vai ser ouvida em audiência com a presença do Ministério Público, de um defensor público e o defensor público representa, né, o advogado para defender. O Ministério Público, o juiz e nós da equipe técnica. Ela vai ser ouvida, vai ser ratificada, ela vai ser instruída sobre os direitos dela e sobre os direitos que ela está perdendo, ou seja, ela não vai ter mais poder familiar sobre a criança, né? Pode escolher o nome da criança para que seja registrado no certidão e depois ela não vai ter mais contato nenhum com a criança. Ela perde o direito desse contato, de estar em contato com a criança, ela não vai poder mais. Exatamente. E ela é orientada que aquela criança não vai para acolhimento, né? Que é feito de tudo para que a criança vá para o primeiro casal. Porque geralmente essa é uma grande preocupação que a gente percebe das gestantes. Meu filho vai ficar no orfanato, meu filho vai ficar numa instituição. Né? Ninguém quer a criança nessa situação. Bom, e se depois dessa triagem a gente viu que tem algumas condições, né, para essa entrega voluntária, né? Mas e se de todo caso, se já foi feito toda já foi oferecido todas essas oportunidades aí para essa gestante e ela realmente não quiser e não for por conta de... Tem gestante, por exemplo, que não consegue... não se sente capaz, vamos dizer, de amar, das condições de carinho, né, de amor que toda criança, né, ela necessita. Todo ser humano, né, vamos dizer, né, ele necessita. Mas aí a gente sabe que a criança é aquele ser, né, totalmente vulnerável, né, de tudo. Então, se de qualquer forma ela fala, eu não vou ter condições, até mesmo financeira, porque eu acredito que tem algumas pessoas que, por mais que, vamos dizer, que tenham esse amparo, né, de buscar condições. Aqui a gente tem os CRAS, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, enfim, tem todos esses órgãos, né, para poder tentar resolver esse problema financeiro dessa pessoa, mas se mesmo assim ela achar que não ainda não é o que ela almeja, vamos dizer assim, para o seu bebê, ela ainda, por questões financeiras, ela ainda pode fazer essa entrega? Eu não entendi qual que é a preponderância aí. É emocional ou financeira? Financeira. Se ela dissesse, eu ainda, depois de ser amparada socialmente, não era isso, suponhamos, não era isso ainda que eu gostaria para esse bebê. Eu vou ter condições, mas não é as condições que eu gostaria para ele. Eu ainda quero doar. Questões financeiras mesmo. Ela pode entregar com essa ideia ou não? Eu como psicóloga, eu aprofundaria essa discussão com ela, porque eu acredito que se a mãe ela desenvolve um vínculo afetivo com a criança e ela tem um mínimo para oferecer para essa criança, ela não entregaria por esse motivo. Tem uma outra questão ali que é fundamental, que está fazendo com que ela entregue. A importância do psicólogo, né? Para poder aprofundar. Eu aprofundaria isso com ela. Porque assim, em nenhum momento, depois que ela começa a fazer esse acompanhamento, depois que ela entra, né, nessa triagem, ela é acompanhada durante todo esse tempo, tá? Então assim, a gente não deixa de fazer esse acompanhamento em nenhum momento. Até o momento da maternidade, ela é acompanhada. Então, o parto dessa mãe que quer fazer entrega é diferente, ela vai com o mandado do juiz. O pessoal da maternidade está sabendo que a mãe quer entregar, tá? Está sabendo que a criança ela não vai ser colocada junto da mãe, por exemplo, para poder mamar. Sim, tem algumas práticas que daí já são diferentes.
né, das padrões. Em todo momento, nós estamos falando de gestantes, né, da gestação. Dessa mãe saber que ela não pode, ou achar que ela não pode cuidar desse bebê, né, na gestação. Mas e as mães que mesmo assim, achando que não podem cuidar do seu bebê, ela não procurou um grupo de apoio, ela não procurou assistência social aí, é a vara da infância e juventude, né? Ela não procurou e ela teve esse bebê, mas ela ainda não quer. Ela acha que ela ainda não quer esse bebê. Ela pode ainda procurar a vara mesmo depois do nascimento do bebê? Pode. E pode com a tranquilidade que não vai haver julgamento. Isso é importante. É bem melhor quando o ser humano, assim, quando ele percebe que ele tem alguma dificuldade emocional, ele se aproximar de algum serviço, né, serviço de psicologia, de um serviço psicossocial, tendo essa consciência de que ali não há julgamento moral. Sim. Porque quando a gente fala de maternidade, a gente sabe que é esse espaço aí sacrossanto, que as pessoas esperam que a mãe tenha um determinado tipo de atitude, mas existem pessoas que realmente não têm, né? E ao invés de expor a criança em situações limite, percebendo que você pode ter determinadas atitudes que vai expor aquela criança, proteja essa criança. Vá até aquele determinado serviço e exponha isso. Fala, olha, não consigo, estou no meu limite, me ajuda. É bem melhor. Sim. E aí é muito legal, vamos frisar aí que esses profissionais, eles são capacitadíssimos realmente para acolher essa gestante ou acolher a mãe e o bebê, né? E aí não tem principalmente o julgamento. Eu acho que é um dos motivos aí que essas mães, elas não conseguem, né, muitas vezes fazer o certo, né, o procurar essa ajuda, porque há um julgamento muito grande realmente em cima da gestante, em cima da maternidade, né, e aí ela se sente acuada, né, assustada, e aí acontecem os problemas que a gente sempre vê aí, né. Eu acho que você podia Drica, até que já que a gente está nesse ponto, só para esticar mais um pouquinho, acho importante a gente falar aqui da depressão pós-parto, né? Porque já o programa tem um alcance imenso, né? A gente está falando na internet, né? Não sabe onde isso vai chegar. Quantas mães, né, em depressão pós-parto, elas se sentem perdidas, né? Existem pessoas em surto, né? Que elas têm o bebê, muitas vezes a questão é solidão mesmo, né? Quais que são? Isso que eu ia perguntar. Quais são os principais motivos da depressão pós-parto? É uma questão hormonal mesmo. É hormonal? Uma questão hormonal, é uma questão hormonal, mexe aqui com os neurotransmissores. Então, assim, não é frescura da mulher, né? A gente ouve de tudo, né? A pessoa frescurenta, na minha época não tinha isso. É uma questão hormonal, do corpo. Então, assim, existe uma baixa, né, de alguns neurotransmissores que ocasiona, né, a pessoa a ter determinadas reações. Então, assim, percebeu que está no seu limite, pede ajuda. É muito melhor pedir ajuda. Não tenho a quem pedir ajuda. Né? Liga para a rede socioassistencial do seu município. Né? Aqui também, perto de nós, ano passado, a gente teve uma situação assim, de uma moça que morava numa república, e ela sozinha engravidou do namorado, o namorado não deu apoio e tal. Sim. E ela teve bebê, não tinha apoio da família, voltou para a república com bebê. Certo. E ela estava sofrendo de depressão pós-parto e ninguém sabia. Era cada menina num quarto, né? E ela foi no quarto dela, recém-nascido. E ela começou a deixar o bebê chorar, e as meninas incomodadas,
Mas assim, elas davam um toque, né? Ó, dá mamar, dá banho. E um dia o meu bebê chorava por horas e as meninas preocupadíssimas ligaram para o conselho tutelar. O que tinha acontecido? Ela saiu, tipo, vou dar uma volta, não aguento mais essa criança. E deixou o bebê fechado no quarto. E deixou o bebê, E a criança acabou sendo acolhida e tal. E ela foi fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico. E 6 meses depois ela estava bem melhor e ela teve o bebê de volta. Olha só. E ela conseguiu se reaproximar da família dela. Mas assim, era claramente uma questão de depressão. Ela foi se recuperando. Então tem que ter essa análise mesmo, esse cuidado, porque muitas vezes não é que a mãe ela quer realmente entregar o seu bebê, mas ela pode estar passando por outras situações, como a depressão pós-parto, né? E com falta de apoio, a falta de apoio é cruel. Ninguém é mãe sozinha, né? Não, e aí é o que a gente sempre fala, que a gente sempre ouve e cresce ouvindo, né? As mães de primeira viagem, é um sofrimento que só, né? Que daí a gente não sabe como que a gente resolve aquela situação. É uma mudança. Primeiro que essa maternidade, querendo ou não, ela traz uma mudança, você ficando com o bebê ou não ficando, é um processo, né? Ela traz essa mudança pra gente. Então, a gente já tem toda essa mudança, a percepção de mundo vive, de perspectiva, de tudo, né? E aí, esse peso em cima da mulher, realmente, de ter que ser uma mãe, de ser aquela mãe exemplar, a gente tem a figura da mãe como uma perfeição mesmo, né? E tudo isso é uma mudança muito, muito grande que a gente encontra, né? E a cobrança da sociedade, né? A nossa autocobrança, a cobrança da sociedade. Então a gente tem muitas coisas. Ellen, o assunto eu vi que é extenso, tem algumas coisas que eu queria ainda perguntar. Nós vamos ter que fazer parte 2 aí dessa conversa. Já foi? Já passou, mas eu quero saber mais uma coisa antes da gente terminar. Porém, você pode fazer alguma interação que você acha interessante, se você não conseguiu fazer agora. Mas eu quero saber também o seguinte, qual é a importância? Você trabalha, né, além de ser psicóloga e professora universitária, você trabalha também você é coordenadora do grupo GAPA, né, que é o Grupo de Apoio à Adoção. Qual é a importância do grupo de apoio nessa situação, não só aí o seu GAPA, mas dos grupos de apoio do mundo, do Brasil? Então, os grupos de apoio à adoção, eles são organizações sem fins lucrativos, organizações voluntárias, que trabalham com pessoas que querem adotar e pessoas que já adotaram, né? Sim. Eu comecei a trabalhar aqui como psicóloga judiciária na comarca de Jaguariúna em 2014. E a gente sentiu a falta, né, uma verdadeira lacuna, porque a gente começou a fazer avaliação dessas pessoas que queriam adotar e era muito pouco tempo, né, com essas pessoas, eram poucas entrevistas, e a gente percebia que as pessoas elas precisavam de um espaço para poder tratar são muitas questões quando a gente fala em paternidade, maternidade, né? São muitas questões. Tem o pós-adoção, tem o, nossa, ele vai querer conhecer a mãe biológica, tem o, nossa, essa criança mente muito, enfim, tem muitas questões. Tem muita conversa, por isso que eu falei que a gente vai ter que fazer aí uma parte 2. E a gente profissional, a gente também não sabe tudo, né? Quem sabe tudo? A comunidade. O que a gente faz? A gente junta famílias que já adotaram, famílias que querem adotar, né? Ó, interfone, desculpa, gente. Imagina. No ao vivo, eu costumo falar que no ao vivo acontece várias coisas. Seu marido ainda nem passou de cueca então, aí na frente. As pessoas, elas precisam estar em contato, né? E elas acabam gerando conhecimento. Esses pontos a gente traz profissionais, né? Essa semana, nessa sexta-feira, a gente vai falar sobre essa entrega voluntária, a gente vai contar com a participação da nossa promotora aqui da nossa cidade, doutora Flávia Juliana, né? Certo. E vai ser pelo Facebook, né? Quem tiver curiosidade, quiser acompanhar, vai ser às 7 da noite, né? Pelo Facebook.
chama Gapa Jaguariúna, tudo junto, dá para acompanhar. E só para fazer uma propaganda aqui do grupo de apoio à adoção aí de Itajubá, chama-se Caminhos do Coração, tudo junto, encontro no Facebook. Enfim, os grupos de apoio à adoção estão no Brasil inteiro, né? E existe uma associação nacional, é um trabalho muito legal. Aí quem se interessar pelo assunto, procura aí pelo Facebook que a gente se conecta, tá bom? Bacana. Tá no seu Face também, não tá? Tá lá, né? Tá. Foi lá que eu vi, na verdade. Ellen Sandra, o Face da Ellen, da queridíssima Ellen. Tenho um carinho muito grande por você, Ellen. Obrigada, querida. Fico feliz. Que bom. Ellen, eu já deixo aqui o convite, né, para que você possa voltar, para que a gente possa continuar essa conversa aí, abrir mais um pouquinho desse leque, né? Eu acho que ainda é um tema, né, uma pauta que divide opiniões, né? Apesar que a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa quando a gente fala que divide opiniões, porque opinião é opinião, né? A gente tem que entender o que é uma opinião. Porque muitas vezes a gente acha uma coisa e a gente determina que tudo tem que ser daquele formato que a gente pensa segundo a nossa vida, a nossa cabeça, a nossa moral, né? Enfim. Mas opinião é uma coisa, eu tenho, mas a partir disso ela é minha e isso acaba ali, né? Isso não me dá o direito de ser preconceituosa com alguém, isso não me dá o direito de saber se se aquela mãe tem que entregar o seu filho, tem que fazer essa entrega voluntária ou não, ou se ela tem que cuidar, ou se ela não pode ter depressão pós-parto, enfim. Né? A gente tem que entender, por isso que é importante as conversas, né? Essa entrevista de hoje, o encontro que vai ter aí do grupo do GAPA, né? Lá do grupo de adoção de Jaguariúna, que a Ellen é coordenadora. Dia 11, Ellen? Isso, agora sexta-feira, dia 11. Às 19 horas. Isso. Então, quem puder assistir, assistam, porque é muito interessante, né, gente? Conhecimento, gente, nunca é demais, né? E isso é um conhecimento... Assistir e interagir, né? Porque é ao vivo. E vai ter a participação da nossa promotora, que é muito competente. Olha que bacana. Então é uma boa oportunidade aí, bem legal, né? Para que todo mundo possa participar. Aqui em Itajubá, a Ellen já disse que tem o grupo de apoio também à adoção, que chama Caminhos do Coração, né? Tem a página no Facebook, isso, né, Ellen? Tem. Só colocar Caminhos do Coração tudo junto. Eu já procurei também. Então, olha, gente, se tiver alguma mãe, alguma mulher aí que esteja passando por essa situação, então aqui em Itajubá nós também temos o grupo de adoção, que é esse grupo que acolhe essas mães. Então é importante, vá fazer uma conversa, a gente já entendeu aqui com a conversa com a Ellen, que não tem esse pré-julgamento, não tem esse preconceito, pode ir tranquilo, vá conversar, né? E a partir daí o processo vai desenrolar. Pode falar. Desculpa. Se tiver alguma gestante nessa situação nos ouvindo, em qualquer lugar, procure a vara da infância e juventude, né? E procure o setor técnico dessa vara, porque algum psicólogo ou assistente social vai te atender e vai te dar os encaminhamentos corretos. Vara da Infância e Juventude, né? Toda cidade tem o fórum. Pronto. Sim. Certo? Então é só procurar que você vai ser bem atendido, né? Ellen, só posso te agradecer por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje, da gente poder fazer essa conversa aberta, leve, tranquila, sanar algumas dúvidas das pessoas, né? E principalmente nesse assunto que eu acho que ele ainda é pouco discutido, né? E principalmente pouco entendido, né? A gente tem que conversar para que a gente possa entender melhor e amparar melhor essas mulheres, né? É humano isso. Obrigada, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. E aí vamos conversar aí também, que eu sei que você é especialista em violência doméstica. Eu acho que também é outro assunto que vale a pena a gente também conversar, né? Vou entrar em contato. Eu costumo dizer que todo mundo que eu entro em contato uma vez, eu vou perseguir pro resto da vida.
bom. É aqueles vilões de filme de terror. Nunca morre, ele nunca vai embora, ele sempre ressuscita. Sou eu. Pode contar. Que bom. Amo obrigada. você. Viu? Obrigada Tchau. também, meu amor. Beijo aí, tudo de bom aí em Jaguariúna pra você. E boa semana, viu? Você também. Obrigada. Tchau. Meus amores, você viu que papo interessante que a gente fez aí sobre o grupo de apoio à adoção, né? A doação à entrega voluntária, certo? Hoje a gente conversou aí sobre isso e falamos com a psicóloga e professora universitária Ellen Sandra, certo, meus queridos? Quem entrou aí na metadinha, quem não pôde participar, quem também quiser compartilhar também tá super bem-vindo para fazer tudo isso, tá, gente? Vamos compartilhar, porque sem querer, muitas vezes, a gente acaba ajudando alguém aí que a gente nunca vai saber que ajudou, mas ajudou. E isso é o que importa, né? Bom, muito obrigado pela parceria, pela companhia de vocês hoje até agora. Tá aí a grade da TV Itajubá recheada de programas para que você possa escolher e ficar com a gente o dia todo, né? Amanhã tem mais Itajubá Entrevistas. Quem ainda não curtiu a página, curta. E quem não compartilhou o programa de hoje, compartilha aí, que é bem interessante. Tá bom, meus queridos? Amanhã eu tô de volta com mais um assunto para vocês, pra gente conversar aqui no Itajubá Entrevistas. Até amanhã.